Caros alunos, leitores, eleitores, ao público em geral, é com muita satisfação que gravamos mais uma coluna Controle de Qualidade, by Francisco Cabreira. Vamos às pautas da semana. Muita satisfação, muita alegria. Percebemos que a visita do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aos Estados Unidos, ou seja, o Brasil estreitando os laços com os nobres e democratas americanos, foi muito proveitosa. Parabéns a toda a equipe, em especial ao embaixador Ernesto Araújo, que de forma brilhante, um visionário, seguindo bem os caminhos de Oswaldo Aranha, de Águia de Aia, ou seja, Rui Barbosa, Rio Branco e tantos outros, pois aqueles que lhe criticam apenas o fazem por estão no viés populista bolivariano. Ou seja, na época em que o Brasil doava ou vendia baratinho coisas para a Bolívia, que ficava de joelhos em algumas nações e também fazia acordo com populistas e também com ditadores, tiranetes, como negócios com Cuba, Venezuela, Angola e tantos outros. Celso Amorim queria ser candidato a governador do Rio pelo PT. Perdeu a vaga para Márcia Tiburi, criadora da inacreditável teoria anal. Deem uma olhada em vídeos na internet. Pois nem assim o especialista em parcerias internacionais Cafajestes requereu a aposentadoria que merece um sabujo que ficou de cócoras enquanto foi ministro das Relações Exteriores do ex-presidente presidiário. Nesta semana, Amorim recitou que eleição sem Lula é fraude e buscou no dicionário Wise o significado da palavra. Fraude é ato ardiloso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem. Ou seja, fraude é o que Lula e seus devotos fazem o tempo todo. Fraude é um chanceler de botequim que virou velhaco muito antes de chegar à velhice. Esses não falavam nada. Não tínhamos aqui nenhum embaixador à altura suficiente para criticar. Hoje criticam por tudo. Na verdade, não passam de fofoqueiros. Brilhante trabalho da equipe toda, ou seja, o Brasil mostrou que quer fazer parceria com países democráticos. Nós, que somos menores em termos de mercado financeiro, temos sim que procurar as nações mais ricas para oferecermos o nosso potencial. Temos muito o que eles investir. Então, é muito prudente que sejamos educados, que tenhamos uma paciência para explicar que a nossa nação votou esmagadoramente pelo fim do viés populismo bolivariano que nos levaria certamente ao rumo da Venezuela, subserviente a Cuba. Hoje não. Queremos negociar com todos, mas pragmatismo não é sinal que um embaixador deve ter. Ou seja, o pragmatismo tem que ser 10%. Negociaremos com a China, venderemos para a China, mas não venderemos o Brasil. E venderemos para todos que pagarem bem. Não para caloteiros, como o BNDES abriu créditos e até agora não recebemos. Sr. Levi Fidelix, Joaquim Levi. Levi Fidelix é uma pessoa que tem um partido e é uma pessoa que é o presidente do partido de General Mourão. Fica aqui a menção. O que eu quero falar agora é de Joaquim Levi. O senhor que foi ministro de Dilma, o senhor que estava com Dilma nas pedaladas, o senhor que estava na festa do guardanapo com Cabral. Cadê a caixa preta do BNDES? Onde estão os devedores? Quando que o senhor vai começar a mostrar, como o presidente determinou? Então fica aqui a crítica construtiva. Queremos receber de volta os empréstimos em tese fraudulentos feitos pelo BNDES para nações que não são democráticas. Então, vamos lá.
senhor Ernesto Araújo e toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho, pois um embaixador tem que pensar no contexto geral. O dinheiro é uma consequência. Então, o pragmatismo econômico é uma consequência. Para isso, nós temos muito bem Paulo Guedes para explicar que o Brasil é um país rentável, que nós estamos perseguindo e terminando com o déficit fiscal. Vamos ter superávit. Assim sendo, nós temos que cuidar da embaixada. Somos cristãos, nossas crenças. É importante mostrarmos ao mundo o que nós temos, ou seja, as questões de segurança nacional, importantíssima base em Alcântara, para veículos não tripulados, para emergência de nossos acertos com países que tentam nos agredir, futuramente tentarem aumentar. Então, nós somos lá para ajudar o novo povo venezuelano. Já estamos fazendo tudo o que podemos, mas juntos, o Grupo de Lima, com apoio dos Estados Unidos e outras nações soberanas e democráticas da Europa, nós vamos tirar esses pobres venezuelanos da miséria que esse ditador sangrento, Maduro, os colocou. Então, isso não é democracia. Votar não quer dizer democracia, porque se quem conta os votos são pústulas, esses sim são os ditadores. Então, vejamos, senhor, essa viagem foi muito significativa, produtiva, e triste saber que a maioria da imprensa já não são mais 98%, já tem gente aí como o senhor Alexandre Garcia, o senhor William Vac e vários outros aí, Boris Casoy, destemidos que estão mostrando a realidade. Ou seja, o papel nobre da imprensa é sempre dizer a verdade. Não como alguns jornalecos, essa revista Carta Capital, esses diários que não tem o mínimo de tiragem, não tem vendagem nenhuma, ficam apenas destruindo reputações, não são matérias jornalísticas. Isso é o medo, porque quando abrir a caixa preta do Banco do Brasil, descobriremos os jabás, as verbas publicitárias para esses jornalecos que estavam ali só para manter o esquema podre no poder. Então, fiquem tranquilos, eu disse que seriam 120 prisões no ano, já foram 20. Só essa semana tivemos aí 10. Então o senhor Michel Temer, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, depois que a gente terminar esse introito da viagem muito bem sucedida do presidente Jair Bolsonaro a outros países. Parabéns ao presidente dos Estados Unidos, que foi muito cortês, percebeu que a nossa nação está precisando e querendo fazer parcerias tecnológicas, parcerias comerciais com países que nós acreditamos. Nós sempre fomos aliados, nas guerras estivemos juntos. Nós, do Brasil, mandamos a nossa FEB, nossos pracinhas, ajudar a salvar um nobre povo italiano da tirania, Monte Castelo, Monte Cassino e tantos outros. Então nós temos que comemorar e mostrar a nossa tradição. E nós queremos aqui nos unir com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com Colômbia, com outros países que estão mudando, como o Peru, deu uma lição democrática em dissolver a sacanagem que era o supremo deles. Então, nós temos que aprender e começar nesse viés democrático. Hoje, o presidente está no Chile. Parabéns ao povo chileno que estão aqui agora recebendo o nosso presidente com educação e nós estamos tentando trocar tecnologias e parcerias. Vamos acabar com esta Unasul e toda essa história de pátria grande. Agora teremos uma outra origem, ou seja, a matriz será democracia, não esse caudilho subserviente a Cuba. Este modelo não nos serviu. Se democracia não é o melhor regime, sem dúvida é o menos pior. Então, continue assim. A nossa embaixada tem que desratizar, despetizar muitos ainda que estão lotados aí. Assim como temos infiltrados no zeloso poder judiciário, no zeloso poder executivo e legislativo. Aos poucos nós vamos fazendo. O senhor Jair Messias Bolsonaro, arredondando, está economizando 200 milhões por mês via decreto que foi assinado em 12 de março. Ou seja, nós estamos fazendo acontecer. São 200 milhões de economia e também moralizando no trato da coisa pública. Agora, para ser contratado, tem que ser ficha limpa. Então, ao invés da imprensa ficar dando essas notícias, esses tipos de fatos incontroversos, fica mentindo
chamando outros de fascista, atacando os filhos, atacando a família, atacando os amigos, e rendo aqui uma homenagem ao professor Olavo de Carvalho, um patriota que está ajudando as Américas, esteve presente nos encontros, é uma pessoa que vive do seu intelecto, dos seus livros, e toda hora tem uma notícia plantada. Pena que esses jornais não vendem 10% do que ele coloca em uma hora nos seus vídeos. Então, aos advogados e jornalistas que se prestam ao papel de criticar os seus colegas, ou seja, sem mostrar nada, apenas recortando e falando, mentindo, recorta e cola e mente, ser atacado por essas pessoas é um atestado de idoneidade. Como diria Cajuru, ser atacado por Gilmar Mendes é um atestado de idoneidade. Então, digo a vocês, jornalistas, que na verdade não são jornalistas, estão sendo subservientes aos poderes e também aos advogados que criticam os colegas. Nós defendemos de 3 formas a nossa honra. A primeira delas é na fala, a segunda é no tapa e a terceira é na bala. Se continuarem falando mentiras, recortando e colando, colocando assuntos que são judiciais nas matérias, desinformando, mentindo, sendo levianos, continuaremos fazendo as queixas, crimes e as ações civis para reparar os danos causados a terceiros nas esferas penais e cíveis, pois isso não é imprensa. Vocês recortam e colam, deturpam e tentam semear o ódio. Nós não. Nós somos cristãos e, como cristão, eu tenho amor no meu coração. Vou sempre semear o bem à pátria, mas não deixar de persegui-los. E a lei me justifica que eu possa repelir a injusta agressão. Então, senhor Jacob, que se meteu a besta aí de falar mentiras e leviandades de matérias junto com os jornalecos, cuidado, porque a primeira fase eu já defendi minha honra, aqui falando, a segunda é no tapa e a terceira na bala. Se eu lhe encontrar, o senhor saberá com quantos paus se faz uma canoa. Porque ferir a ética é um advogado falar e comentar de outro sem colocar o contexto integral e as matérias. Um juiz de direito cabe julgar, um promotor acusar e o advogado defender. Então continue vocês aí defendendo os bandidos, ladrões de carros e outras coisas que eu nunca vou comentar. Para mim não me interessa a vida de cada um. Cada qual tem o seu mistério. Agora não venham mentir, deturpar e criticar. Sempre vou defender a honra das pessoas que eu acho que merecem. Não acho justo chamar Jair Bolsonaro de fascista, não acho justo chamar os ministros de sequestradores de fascistas e nem acho justo chamar Olavo de Carvalho de fascista ou que mandou matar alguém. Pelo contrário, quero descobrir tanto quanto vocês quem mandou matar Marielle, o mesmo que estavam em conluio com quem tentou matar Jair Bolsonaro. Mesmo apreço que eu tenho pela democracia em saber quem mandou matar Marielle, quais são as motivações reais, porque já vi que a pessoa é petista porque estava com a camisa do PT. Então entendam, Lula livre, isso, aquilo, isso é problema deles. A justiça vai dar o final correto para isso. Mas nós não temos um lado só, de saber quem mandou matar Marielle. Não, eu quero saber quem mandou matar Marielle, Celso Daniel, Toninho do PT, quero saber quem mandou matar Jair Bolsonaro, esclarecer tudo. Não acredito em lobo solitário. Acredito sim em quadrilha em tese que estava tentando se aproveitar, ou seja, para ganhar algum dinheiro ou alguma vantagem. Nós temos agora que comentar outros fatos importantes desta semana. Sucesso total, as bolsas subiram, enquanto Olavo, Bolsonaro, Eduardo, Felipe Martins e todos os outros, Paulo Guedes, General Heleno, Moro, estavam nos Estados Unidos visitando a CIA e tudo mais, as nossas bolsas foram lá para cima. E a mídia, mais uma vez, passa vergonha, falando que isso abalaria. Primeiro, tentando fazer futricas intrigas entre vice-presidente, com um grupo disso, grupo daquilo. Não, o senhor Vélez do MEC pisou na bola 3 vezes, foi chamado às falas pelo presidente da República e, senhor ministro Vélez, volte com os funcionários honestos, faça como Moro, volte atrás quando tiver errado, no caso da Ilona, não tem problema nenhum. Agora, queremos a Lava Jato do MEC, não queremos ela só no papel, na fita, e vamos cobrar.
Ou o senhor faz o seu trabalho de forma correta, ou o senhor não sobreviverá no cargo. Jair Bolsonaro disse a todos, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele quer competência, transparência e austeridade. Às vezes pode ter competência, mas não tem austeridade. Às vezes não tem austeridade e competência. Cabe ao técnico trocar as peças. Vocês, ministros, são peças. O cargo é de confiança. Perdeu a confiança, tchau. Nós votamos em Jair Messias Bolsonaro. Ele tem a prerrogativa de colocar quem ele acha melhor e dar o tempo hábil, ou seja, o lapso temporal razoável para que vocês sirvam a pátria. E não se sirvam, sirvam a pátria. Caso não tenham coragem ou estejam mal assessorados, caiam fora, peçam demissão antes que sejam demitidos, como o caso do Bibiano. Então, nós entendemos aqui, é um ponto importante a votação da Previdência, mas eu sou contra a reforma da Previdência da forma que ela está postada. Caso ela não passe, como acredito que não vai passar da forma colocada, temos alternativas excelentes, viáveis, listas, que numa canetada só resolve. Esperamos o tempo certo e daremos a dica caso ela não passe. Porque eu não acredito que o Onyx tenha os 380 homens que diz. E tem mais. Quem teria, como você disse, foi Maia, naquele toma lá da cá antigo. Aquele toma lá da cá antigo que Bolsonaro não vai permitir. Que se permitir, amanhã será a vez dele responder por crimes de responsabilidade, e talvez até outros, jogados nas costas, como tentaram jogar o Laranjal. Então, quem sabe muito bem, quem tem um intelecto mediano, já percebeu onde eu quero chegar. Diga não, Bolsonaro. Quer votar, vote. Não quer, tem outras medidas. Mostre para o Congresso que é assim que vai ser. Quem quer ajudar a pátria, ajuda. Quem não quiser, façamos outras reformas. E, quiçá, fique a lição que não precisa tanto do Congresso. É o Congresso que precisa ouvir o povo. Nós somos as autoridades. E nessa quadra, queremos desejar a todos que trabalhem para uma boa tentativa, porque eu acho que não passará a tentativa. Também acho que Rodrigo Maia, no dito popular, está enrolando para desgastar. Senhor Muro, o senhor é um homem probo, não preciso nem fazer elogio. Saiba, quando o Maia lhe critica, diz o senhor, recorta e cola. Quando o Rodrigo Maia, aquele Botafogo na tabela de saliência de propina da Odebrecht, que está lá, homologado, aquele que recebeu propina, tenta lhe ofender a sua honra, é, como diz o Cajuru, um atestado de idoneidade. Então, quando o Rodrigo Maia disser que o senhor é um empregado de Bolsonaro, ele, Rodrigo Maia, é tão empregado quanto o senhor. Vocês são empregados públicos. Não interessa se são presidentes ou se são a pessoa aí honesta que serve o café. Funcionário público não é autoridade. A autoridade se consegue pelos exemplos positivos, pois eles arrastam multidões. Autoritarismo se consegue por patente. Ou seja, quem precisa falar que é o presidente da Câmara, não, para mim, senhor Rodrigo Maia, o senhor está como presidente da Câmara, do mesmo jeito que Cunha esteve. Mas se o senhor não tivesse o foro privilegiado, o senhor já estaria também sendo processado, quiçá condenado e preso. Pois o seu sogro, o apelido de Gato Angorá, que é dado por terceiros, com todo respeito, o senhor Moreira Franco, está preso. E só não teve preso antes porque o senhor Michel Temer, como professor de direito constitucional, achou uma brecha para ele e para Eliseu Padilha. Ou seja, tiveram ali um status de ministro. Apenas quando perderam o foro privilegiado, que é um escândalo, em república democrática alguma isso funciona, não existe foro privilegiado. O certo é que todos somos iguais perante a lei. Deveríamos ter 3 excludentes, ao presidente da República, ao presidente da Câmara e ao presidente do Supremo. E também do Senado, perdão, 4. São os 3 poderes. O resto, foro comum de crimes comuns. Agora entendam, nós vamos avançar. Querendo vocês ou não, a democracia está avançando. Quem imaginaria que teremos tantos ex-presidentes presos? E vejam, os presidentes presos não nos deixam felizes, porque são pessoas com idade, mas, eu gostaria de dizer, foram presos por crimes de corrupção. Mataram e matam crianças de sede, de fome, de falta de vacina, de falta de atendimentos básicos.
Isto sim também é crime. E eles sabem muito bem disso. Pagarão na justiça divina no final, porque a dos homens falha. A dos homens, às vezes, é corporativista. Temos aí hoje, eu acho que 80% de juízes, promotores, procuradores, delegados, investigadores maravilhosos, trabalhadores. Mas temos 20% infiltrados nos outros poderes, que fazem de tudo para tentar manter esta sacanagem desta engrenagem. E nós estamos quebrando aos poucos. Então, assim, senhoras e senhores, estamos produzindo, estamos mostrando ao mundo lá fora, e qualquer jornalista honesto, cauto, comece a escutar todas as versões. Não fique comprando um jornalzinho, como, por exemplo, Carta Capital, pedindo para a Glaze fazer propaganda. Companheiros e companheiras, filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores, eu queria me dirigir a vocês para fazer um pedido, uma solicitação. Vocês conhecem a revista Carta Capital, não conhecem? Um importante instrumento, um importante veículo de comunicação que nós temos, que não é levado pela mesma linha da grande mídia nacional, que faz um contraponto, que estabelece crítica, que dá espaço para ideias divergentes. Pois bem, a Carta Capital, que é um veículo que tem história entre nós, está prestes a fechar, está com muitas dificuldades financeiras. Até porque esse governo, que tem lado na história, que é o lado dos mais ricos, não tem feito uma política de mídia que seja uma política democrática e republicana. Então hoje só passa recursos e só faz mídia com os veículos de comunicação que lhe interessam. Então nós precisamos nos unir para defender aqueles veículos de comunicação que são importantes para a nossa sociedade, que fazem o contraponto, que garantem a nossa democracia. Então eu queria pedir a todos os companheiros e companheiras que ainda não têm uma assinatura da Carta Capital, que façam essa assinatura. É muito fácil, é só procurar a Carta Capital, está aqui na tela o endereço, os contatos, procurem a Carta Capital e façam essa assinatura. Nós vamos estar ajudando não só a Carta, nós vamos estar ajudando a democracia do país, a diversidade de opinião. Como que vocês vão arrumar doações com uma pessoa nefasta desta democracia fazendo propaganda? Óbvio que vocês têm lado, óbvio que vocês não são imprensa, se é que for algum dia. Vocês não são isentos. Vocês estão aí apenas para meter o pau nas pessoas, injuriar, caluniar e difamar. E como tal serão processados. Se a justiça vai condenar e absolver, não interessa. A obrigação do cidadão é, quando ele se sentir injuriado, difamado e caluniado, entrar com a queixa-crime e a devida reparação na esfera civil, para que esses jornais proprietários sintam no bolso. Aliás, já tem jornal aí que está com 300 milhões de dívida, quebrado. Tem outros, por exemplo, que não vivem mais, como a Folha de São Paulo, do lucro da sua empresa. Vive dessa maquininha. E a hora que o povo souber que essa maquininha da UOL é da Folha, a maioria dos eleitores, por exemplo, de Bolsonaro, irão parar de colocar isso. Ou seja, vão pedir para o cartão ser passado por outros, pelo Elo, pelo Visa, e não por essa maquininha. Porque quem tem lado tem que entender que as pessoas têm o direito de saber de que lado vocês estão. E a história prova lá que a imprensa livre, ela, e a pior ditadura que tem é a ditadura do judiciário, como diria Rui Barbosa. Então vamos aqui. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, muita prudência e muito cuidado. Não são todos, mas especialmente Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski e Alexandre de Moraes, cuidado com esses inquéritos que vocês estão fazendo. Primeiro, que ele é inconstitucional. Um juiz só pode, perante a Constituição brasileira, e vocês juraram ser os defensores delas, coisa que muitos aí não estão sendo, quando ele é chamado, ele não pode julgar o mesmo caso que ele instaura. Vocês estão rasgando a Constituição Federal. Não é de hoje que Lewandowski rasgou, quando no impeachment da Dilma, que era político-jurídico, ele fez aquela papelada, ou seja, aquele papel, aquele pífio tosco, jeitinho de deixar ela com os direitos para ser eleita. O povo mineiro não perdoou. Então, senhor Lewandowski, o que o senhor não teve coragem de fazer, ou em tese não quis, o povo mineiro fez. Descartou Dilma Rousseff. Vejamos, outra pauta. Senhor Davi, o senhor é presidente do Senado. Nós, do povo, colocamos aí para que o senhor cumpra a lei. Receba os pedidos de impeachment que serão protocolados na semana que vem.
receba, porque se tiver assinatura, mais do que o normal, já tem 2, a CPI tem que sair. E os pedidos têm que ser apreciados. Ou o senhor nega, ou o senhor dá seguimento. Deixar engavetado não vamos aceitar. Seja um homem, mantenha como irmão a conduta e faça o seu papel. Cumpra o seu mistério. Tenho dito, senhor Davi. Nos encontraremos ainda no mais tardar em 10 dias e o senhor terá que nos dar explicações sobre os andamentos desse processo. É legítimo. Quem faz a sabatina de um ministro do Supremo é o Senado. Quem põe, quem tira. E, para tirar, necessita do exercício legal, ou seja, o duplo grau de jurisdição e o processo regular. Então, a Casa vai apreciar o pedido do senhor Gilmar Mendes, pois é direito do povo. Saiam às ruas, senhores ministros, e percebam que vocês estão isolados. Não queiram nos transformar num banho de sangue ou numa Bastilha. Como diz Geraldo Alckmin, faltará a guilhotina. Entendam, vocês são funcionários públicos, podem ficar ofendendo funcionários da Receita Federal. O que se trava aqui, a rigor, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Isto não é método de instituição, isto é método de gangster. Gangster. É disso que se trata. O que se pensou com esta fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder. Quantos blogs teriam? Quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Por quê? Porque não estão falando com pessoas assombradas. Não é ninguém que roubou galinha com eles ontem. É preciso ter respeito às instituições. Veja quando esses falsos heróis estão nos cemitérios hoje. Descobre-se exatamente que eles integram máfias, organizações criminosas. Está se vendo que o combate à corrupção é lucrativo. Procuradores ameaçando. Vocês fazendo isso, vocês dão o direito a todos nós a chamarmos o senhor de canalha em tese. Porque o senhor está ofendendo uma instituição, que é o MPF, e também os seus procuradores. Não. Se a ofensa é de um lado, a injusta agressão pode ser e deve ser repelida. Então, entendamos, senhores, secreto, isso está parecendo um Estado russo, policialesco. Vocês não vão conseguir nos transformar na Venezuela e muito menos em uma Cuba. Então, cuidado do lado da história que vocês querem passar. O tempo dirá. Medidas nós temos. Não nos leve ao extremismo, porque se vocês continuarem nessa saga, o chefe do Poder Executivo terá que tomar as providências legais. E o artigo 145 da Constituição é muito bonito de se ler. Preste atenção, tenham prudência, pare com esse inquérito nebuloso e sigiloso. O que vocês estão querendo é calar a voz da população e da sociedade. Saibam, nós não nascemos em Facebook, nem no WhatsApp. Nós estamos aqui na rua. E todas as passeatas eu fui. Milhões. Se derrubamos uma presidente, se derrubamos o aumento da passagem de ônibus,
nós derrubaremos vocês democraticamente. Não é porque vocês estão em Brasília e que nós não temos mortadela e caravanas pagas para ir fazer pressão, é que nós estamos de olho. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Não queiram nos transformar na nossa ira. Então preste atenção. O zeloso Supremo Tribunal Federal, como outros tribunais, não tem culpa da composição da corte atual. E nós estamos querendo justamente demonstrar o respeito pela corte, pela instituição, pela democracia, pois nela quem impera a lei, mas não a lei casuísta, não aquilo que é bom para um e para outro não ter o mesmo peso, a mesma medida. Não, chega, nós queremos é que o impeachment do senhor Gilmar Mendes ande, porque a população vai de novo às ruas e cada vez será maior, com chuva, com sol, estaremos lá, até nós podermos julgarmos e descobrirmos a verdade. Se existe dinheiro desviado, se esse dinheiro está legalizado, se a JBS doou ou não doou o dinheiro, se existe nepotismo cruzado, se existe banca de advocacia funcionando pela via lateral, se tem laranja. Passou do momento desses jornais que contratam essas pessoas que defendem bandidos, alguns já condenados e presos, ficar aí fazendo notinha, falseando, sabe, jornalistas como Mônica Bergman, que não é jornalista, apenas está fazendo fofoca, maldade, mentiras, jogando a polícia contra o povo. O próprio Marcelo Bretas, excelente juiz, já deixou claro para ela no Twitter que ela está jogando as pessoas, ou seja, isso não é jornalismo, nunca foi. Vocês não têm competência, vão estudar, isso é tomar partido de bandidos. Jornalismo brilhante, como temos muitos aí, eles já estão até fazendo pauta sozinho, gravando vídeo em casa. Quem é a senhora Miriam Leitão, esse terrorista e assaltante de banco, para ficar dizendo que fulano é subserviente ou não, sendo que a vida inteira vocês nunca falaram nada das nossas embaixadas, quando se calaram que esses viés e abraços amigos, fotos com ditadores. Não. Se vocês não perceberam, o povo mudou e o povo elegeu pessoas para ser diferente. Os ministros do novo presidente têm que agir de acordo com o voto. Quem não quiser, cai fora. Quem for passar a mãozinha na cabeça, quem tiver medinho da imprensa, medinho disso, daquilo, cai fora. Lugar de covarde é chorando em casa. Nós temos que mostrar claramente os defeitos e qualidades. Se o ministro pisou na bola, temos que criticar. Se ele foi bem, parabéns. É assim que vive a democracia. Agora, ficar forjando fatos, tirando o contexto, inserindo, falando mal de pessoas, atingindo as famílias, deixem de ser baixos. Vocês são mais rasos que os fascistas Mussolini e os nazistas Hitler. Então, vocês acusam falsos jornalistas e advogados daquilo que vocês são. Vocês pregam a cartilha e vocês não seguem. Nós somos cristãos, somos democratas, mas não somos otários e não somos covardes nem incautos. Então nós vamos responder sempre à injusta agressão. Meu vídeo tem mais visualização em 1 hora do que essa meia dúzia de jornaleco que planta notícia falsa. Ora, entendam, senhores, vocês vão ser reduzidos a pó, porque sem verba publicitária de jabá vocês não vivem. E se Jair Bolsonaro dedicar um pouquinho só da verba para vocês, fora do escopo, como é uma doença por uma dengue, como é um trabalho que o governo tem que fazer, ele terá que acertar as contas com seus eleitores, porque os eleitores votaram na verdade. Outra coisa, Ibope, o dono Montenegro já responde o processo na Lava Jato. E se a gente fosse aceitar no Brasil que pesquisas antecedentes ao processo eleitoral fossem assim tão definidoras a ponto de não apresentar candidaturas, o Lula não era presidente da República. O Fernando Henrique jamais teria sido presidente da República, não é? Se você olhar o que aconteceu em todas as eleições na antecedência, sendo que no caso brasileiro não é só vamos dizer, a evolução do pensamento com a evolução da informação, é a fraude, é a manipulação. Esses censos que botou esse 17, na data, você pode ir no seu arquivo, eu disse, isso é mentira, eu nunca tive 17%. Como é que alguém vai ter 17% se nem aparece na televisão? Acho que o Ibope chegou a dar um... Jamais. O Ibope é a mesma coisa. 15 ou 16%. O Ibope, o Montenegro vende até a mãe para ganhar dinheiro.
Isso aí eu conheço de longuíssima data. Mas vende pesquisa? Mas vende e vende mesmo. Agora, pega uma série histórica do Datafolha, Diga. que é o único instituto que não aluga para nenhum partido. É o único. O brasileiro precisa saber disso. Eu não sou eventualmente candidato, ou sou candidato, não interessa. O brasileiro precisa apropriar isso. Não deixe a manipulação de gabinete, o dinheiro, a manipulação de instituto de pesquisa tirar a sua consciência. Isso é que é o fundamental. O próprio Datafolha mostra uma queda do Datafolha mostra de 13 para 9. Isso. Então são 4 pontos de queda legitimamente perceptível. Por quê? Porque sabe quantas vezes eu saí na Rede Globo, sendo eu o deputado federal mais votado do país e tendo opiniões importantes relativamente, não por mim, mas pela experiência que eu acumulei? Eu só saí uma vez no Jornal Nacional, num escândalo que mentiram que eu tinha comprado uma passagem para minha mãe para o estrangeiro com o dinheiro da Câmara, que era mentira. E o desmentido jamais saiu. Então a vida é assim, eu não estou me queixando. Agora, nós vamos fazer isso? Então os institutos de pesquisa acertam, agora abriu, ninguém está ligado em campanha, em política, só os políticos e os jornalistas, e grandes tratativas, grandes jogadas, grandes manipulações. Nessa semana nós tivemos, semana passada, nós tivemos Datafolha, o Serra com 10 pontos de diferença em relação a Dilma, Census, o Serra e a Dilma empate rigorosamente com o mesmo número, e Ibope, o Serra com 7 pontos na frente da Dilma. Eu posso atestar a seriedade do Datafolha. Não, o que eu estou dizendo, o único, eu nem atesto tanto. O que eu estou dizendo é que é o único instituto que não se aluga para partido político, nem para empresa. O Datafolha é sério, ministro. É um instituto sério. Eu também acho. Eu acho todo mundo sério. Pedir licença para o senhor um minutinho. O que é importante é a gente não entregar nem ao Datafolha, muito menos ao Ibope e ao Censo, que fazem qualquer negócio, a consciência do futuro, do destino da nossa pátria. O eleitor tem que votar a urna. Pesquisa não é eleição. Mas causa um estrago grande. Não, sem dúvida. Mas o jornalista, por exemplo, pega a gente e diz assim, mas o seu partido não tem razão, o senhor está caindo na pesquisa e tal, o senhor teve 17. Onde foi que você viu esse número 17? No Censo. Pois é. Que não vale uma nota de R$3. Como diz o Ciro Gomes, o dono do Ibope vende a mãe. Então entenda, Ibope, quem vai acreditar na sua pesquisa que Jair Bolsonaro está tendo decréscimo na sua conduta, ou seja, que está tendo menos a imagem positiva que antes? Ibope, nas suas contas, Suplicy ganhou o Senado em primeiro lugar. Ibope, nas suas contas, Dilma ganhou o Senado em primeiro lugar em Minas. Ibope, nas suas contas, Jair Bolsonaro não seria eleito no segundo turno, Ibope. Nas suas contas, Trump não seria eleito. Ibope, vai para casa, Ibope. Quem é que acredita em vocês? Olha, a mesma coisa, Vox Pop. Vocês têm que se entender com a Lava Jato. Vocês já estão delatados e denunciados. Só falta o tempo e que os procuradores têm outros casos mais importantes. Por isso que vocês não foram presos ainda, mas um dia serão. Então é evidente que vocês têm lado. No desespero, tentam mostrar à população. Agora, se vocês tivessem algum prestígio, alguma influência real no mundo real, Jair Bolsonaro não teria sido eleito. Então, vocês têm influência zero. Os eleitores hoje têm as mídias sociais, ou seja, as mídias alternativas falam a verdade. Acontece que, na maioria, ninguém ganha jabá, ninguém ganha verba publicidade travestida. Então, por isso é que vocês não convidam. Desafio vocês a me convidar num debate, numa televisão aberta, filmar ao vivo, se eu não destroço vocês aí na educação, ou seja, na palavra. Porque quem diz a verdade, ela liberta. Então, entendam, senhores, dizendo a verdade, nós podemos, se estiver errado, pedir desculpa. Olha, a tese do amigo está melhor, a tese do oponente está melhor, aderimos à tese. Agora vocês não. Vocês mentem, desinformam, inventam e acham que isso vai atingir alguém. Enquanto o presidente está aí na CIA, alguém pergunta assim, um jornalista, pelo amor de Deus, o senhor foi fazer o que na CIA? Ora, se não sabe nem o nome da agência de inteligência americana, ora, inteligência quer dizer, não vou lhe contar o que eu fui fazer lá. Você quer saber o que o presidente conversou na sala com o Trump? Se eleja presidente, seja filho dele ou seja embaixador, aí você vai poder escutar os assuntos. Agora, a segurança nacional precisa de as pessoas expressarem, como o general da pasta está fazendo, que é o secretário, o porta-voz, está tendo muita paciência, porque a maioria dos jornalistas é fofoqueiro, vai ali fazer o quê? Perguntinha de criancinha? Não, vocês têm que entender que só o estudo tirará vocês dessa ignorância. Ainda dá tempo.
Comece a estudar, comece a falar a verdade, já é um bom sinal. Sem uma imprensa livre e uma advocacia correta, justa, não se faz a democracia. Nós precisamos dos excelentes serviços que as zelosas OAB e imprensa, API, elas fazem. Mas entendam, nós temos que criticar e cobrar aqueles colegas como o senhor Reinaldo Azevedo. O senhor vem falar que a sentença do Bretas não tem... O senhor não é formado em direito, o senhor não é juiz, o senhor não é promotor, o senhor não é advogado, o senhor só sabe ler o português e ainda acha que, por saber o português correto, o senhor é melhor que alguém. Todo ser humano que pisa no outro para subir como o senhor, ou é, 2 pontos, impotente sexual, moral ou intelectual. Ninguém para subir precisa rebaixar o outro. Pelo contrário, estou aqui lhe fazendo uma crítica. Está ficando feio. O senhor vinha aí defender como defendia Aécio Neves. O senhor foi pego num telefonema com Aécio, dizendo, então, o senhor tem dono, tem lado. Não adianta o senhor criticar. Agora veja, a população sabe muito bem disso. Então, temos muito assunto ainda, mas o tempo de gravação, vamos respeitar o limite e na próxima nós falaremos mais. Agora entendam, nós vamos às ruas para fazer o que tem que ser feito. Impeachment é necessário se apreciar, sim. Se apreciamos do Collor, apreciamos da Dilma, iremos apreciar do seu Gilmar, do seu Toffoli, do seu Lewandowski. A população. Nós somos o povo. E senhor Alexandre de Moraes, com toda a fleuma, cuidado, porque, volto a lhe dizer, se vocês tivessem amor à moralidade, vocês foram indicados por presidentes presos. Em qualquer democracia proba do mundo, com D maiúsculo, vocês estariam fora por educação. Nenhuma mácula com vocês, porque vocês podem ter sido enganados, porque os presidentes quando entraram eram cândidos, depois viraram ladrões, segundo as denúncias dos relatores do MP. Então lembre-se, vocês deveriam sair, todos indicados por Lula, por Dilma e por Temer, deveriam ter vergonha e sair, porque vocês foram, em tese, ludibriados. Se ficarem aí e perseguir o nobre povo, nós vamos reagir da forma democrática com o que nós temos, e não reclamem depois. Então, senhores ministros, ao invés de ameaçar o povo, que vocês são funcionários públicos, trabalhem, apoiem a Lava Jato, continuem prendendo bandidos e respeitando a Constituição, coisa que muitos votos de vocês não vêm fazendo. Tem tese esquizofrênica, um dia vota de um jeito, outro dia vota de outro. Ou seja, aparece de acordo com a capa do processo, dos autos. Senhoras e senhores, a última dica é, senhor Muro, não esquente a cabeça. Rodrigo Maia, que as pessoas chamam de nhonho, eu por respeito não, prefiro chamar de o Botafogo na tabela da saliência da propina da Odebrecht, segundo ela ratificada e os processos estão em andamento, o senhor não tem envergadura moral alguma para criticar Sérgio Moro. E vocês, jornalecos, e outros que se dizem aí jornalistas, não têm advogados, moral alguma para criticar o nosso trabalho, entendeu? Vocês não vendem 10% que vocês falam. Já já vocês farão partes das 120 prisões. Pode esperar, foram 20, faltam 100. Entendam, mesmo que consigam algum tipo de habeas corpus, vocês já estão presos. O povo já percebeu. E as quadrilhas estão sendo desbaratadas, gostem você ou não. Por isso nós precisamos de Moro, de Marcelo Bretas, de Gabriela Hart e tantos outros juízes honestos lá na Suprema Corte, para fazer o trabalho. E senhor Deltan Dallagnol, o senhor será um novo líder da PGR. Gostando o senhor ou não, o senhor vai ter que assumir essa função. Porque a senhora Raquel Dodge ou está com medo ou tem outra coisa que não quer dizer. Mas parece ser pânico, porque não está fazendo as denúncias que deveria em tese. É o nosso modesto entendimento. Mas nós entendemos, deve ser muito difícil trabalhar com tantas pressões laterais, pela frente e pelas costas. Por falar nisso, o último recado, parabéns, senhor vice-presidente Mourão, quando o senhor foi, no dia do aniversário do Jair Bolsonaro, dar os parabéns. Se portou como tal, ou seja, cumprimentar o chefe das Forças Armadas. O vice-presidente só fala quando o presidente quiser. O senhor precisa fazer a liturgia. Como general da reserva, o senhor sabe muito bem a disciplina. Então, não fale
de assuntos que não lhe pertencem. Não fique entrando nesse joguinho, confrontando com ninguém. Dividir para conquistar. Eles estão tentando jogar um contra o outro. Então, faça aquilo que o senhor jurou quando o senhor esteve no voto. Jure defender o presidente da República. E trabalhe, que o senhor tem muita capacidade. Senhoras e senhores, muito obrigado. E o recado foi dado. O povo tem o direito, porque ele elege democraticamente. E vocês não são autoridades. Vocês são funcionários públicos. As autoridades nós conquistamos pelos exemplos positivos. Não precisa passar. Quando Oswaldo Aranha, Rui Barbosa e Rio Branco passavam na rua, nós sabíamos que era uma autoridade. Não é o título de doutor. Não é sendo um presidente da República, um vice-presidente, ou presidente da Câmara, ou presidente do Senado. A autoridade se consegue por aquilo que o povo... And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars. Ou seja, aqueles exemplos positivos. Então, vamos avançar na democracia e na semana que vem estaremos aqui de novo para darmos as notícias verdadeiras, defendendo a verdadeira imprensa e defendendo e jurando sempre pelo zelo da advocacia e do fino trato a todos. Um forte abraço